primeiro a gente gostaria que vocês lessem esse início, esse texto, para a gente falar sobre ele. Algum voluntário para ler? Pelo menos o primeiro parágrafo. Vocês podem tentar ler um pouquinho, porque eu sou cega. Eu acho que apagar a luz ajuda, né? Compram mais. Ok. That's good. Um voluntário para ler, por favor. Sem praia, o mesmo solo depois dos pés, a GPGP, Great Pacific Garbage Patch, é uma imensa ilha formada por discarded plastic waste dos oceanos. Ao longo das últimas 6 décadas, a plastic residue que leva centenas de anos para decompor na natureza foi acumulado por correntes oceânicas giratórias entre a Califórnia e o Havaí, formando o maior acúmulo do Oceanic Plastic Debris do mundo. São mais de 80 mil toneladas de plastic sediments espalhados por cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior que o Nordeste brasileiro. Mostra isso aí. Gente, esse aqui é o nosso livro-jogo. Ele trata sobre esse assunto, que é uma questão real. Essa ilha realmente existe. Esse acúmulo de lixo criado por essas correntes marítimas ao longo de décadas. E aqui, nesse trabalho, a gente vai fazer um roleplay com vocês sobre como resolver esse problema. Aqui vai acontecer um problema e vocês vão primeiro escolher a solução a partir do nosso livro-jogo, tá? Aí, antes de introduzir o problema, a gente tem um vídeo falando mais sobre o problema do plástico, tá? A gente gostaria que vocês assistissem. A gente fez pelo professor Sindano, que infelizmente não está aqui hoje, mas se faz presente aqui. Vocês conseguem entender? Vamos só fazer o trabalho funcionar um pouquinho. Ele não compra não. Não, isso aí não. É aquele. Isso. Isso. Pronto. Aí coloca de novo, vamos ver se a gente consegue ouvir melhor. Eu acho que o senhor não continua. Dá um pause aí. Para vocês terem noção da dimensão do nosso problema, mais de 380 milhões de toneladas de plástico são produzidos anualmente no mundo. Menos de 10% disso é reciclado. Estima-se que mais ou menos 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos, sendo que vai despejar no caminhão de lixo a cada minuto. O plástico pode levar até 400 anos para se decompor no solo. Mas isso também, alguns levam milhares de anos. Em relação à consequência do descarte irregular, a gente tem o plástico quando descartado corretamente atinge oceanos e rios, causando a morte de animais marinhos por ingestão ou envenenamento. O plástico no solo libera microplásticos e substâncias tóxicas que contaminam os oceanos e comprometem a agricultura. Esses fenômenos entram na cadeia alimentar, afetando até mesmo a gente, humanos ou até mesmo os animais. E vamos começar falando sobre o coletinho e o PET. Uma parte desse plástico, todas essas substâncias, é composto por esse mundo, o coletinho e o PET. Estão criando as embalagens descartáveis. A gente está olhando ali para polímeros de cadeias com ângulos extremamente estáveis de carbono e hidrogênio. Eles foram sintetizados no laboratório justamente para existir ao tempo que pode ser maior pode ser descartado corretamente. Lembrando, eles são os mais comuns e os mais abrangentes do público. Ao pular no oceano, esse material fica exposto à radiação ultravioleta. Os fótons do UV carregam energia suficiente para quebrar as ligações covalentes dessas macromoléculas. Um processo que chamamos de fotodegradação. Paralelamente, as forças cinéticas das correntes marítimas e o aumento constante das ondas geram uma pressão mecânica que fragmenta o plástico fragilizado em pedaços milimétricos, os famosos microplásticos. Vocês podem ver aqui que a gente tem as duas cabeças, tanto polietileno como o PET. Lembrando que existe um mito de que o plástico permanece imutável ou se decompõe imediatamente. Na realidade, não é um plástico completo. Os fragmentos sofrem colonização por micro-organismos e algas, um fenômeno conhecido como biofouling. Esse processo segue além do tempo muito específico de aproximadamente de 7 a 10 meses. Durante esse período, o acúmulo de biomassa altera a questão do material, fazendo com que ele ganhe peso
na pontinha, vai ficar na massa. Segunda parte que eu trazer para cá é o polipropileno. Se a gente tem um PET com umas imagens de garrafa, como o seu exemplo maior, o polipropileno é um exemplo deles, são as tampinhas. A maior parte dessa questão de plásticos, a gente vai sempre falar desses riscos, polietileno, PET, polipropileno. Então, o polipropileno é o segundo plástico mais utilizado no mundo. Ele é a matéria-prima de copas e garrafas, principalmente em impressões comerciais perdidas ou abandonadas. O polipropileno possui grupos metilramificados em sua estrutura molecular, como a gente pode ver no próprio imagem. Essa configuração confere a polímero uma estabilidade química normal, tornando altamente resistente a solventes e ataques químicos no ambiente marinho. Esse material apresenta altíssima resistência à tração, razão pela qual é preferido pela fabricação de cordas navais. Por apresentar uma densidade menor que a da água salgada, ele flutua com extrema facilidade. Ele é governado pelas correntes de vórtice, chamados de oceanos, que funcionam como grandes reuniões de escala planetária, concentrando esses exemplos do centro do estado do Pacífico. É daí que está o nosso posicionamento para a nossa linha de baixo. Enquanto o material está inteiro, ele causa uma defastadora, entre aspas, peça fantasma, aprisionando, ferindo e asfixiando baleias, tartarugas e grandes peixes sem qualquer intervenção humana. Quando finalmente começa a se fragmentar, o polipropileno age como uma esponja química, adicionando poluentes orgânicos persistentes dissolvidos na água. Ao serem engolidos, esses fragmentos liberam compostos altamente tóxicos que provocam severos distúrbios endócrinos nos animais. E por fim, eu vou falar do outro, os mais usados e que todo mundo conhece, que todo mundo já conferiu, todo mundo já leu, o poliestireno, o famoso, entre aspas, que nós conhecemos que é uma marca registrada, isopor. Ele é amplamente conhecido na sua forma expandida. A estrutura do poliestireno é caracterizada pela presença de anéis aromáticos, o grupo fenil. Essa arquitetura molecular confere rigidez ao plástico, mas também torna extremamente quebradiço sobre o plástico, sobre o água, desculpa. O comportamento do isopor é inteiramente ditado por sua relação massa-volume, sendo um composto polar pedal frio e que é uma sua densidade extraordinariamente baixa. Fisicamente, isso significa que não apenas flutua, mas surfa sobre a película da água. Sendo arrastado pela energia cinética dos ventos superficiais a velocidade muito maior do que a corrente marinha profundos conseguiriam mover outros plásticos. O impacto tecnológico é trágico devido ao magnetismo visual. Conforme o poliestireno se fragmenta, os pedaços adquirem tamanhos formatos e texturas que imitam perfeitamente o alimento natural das diversas espécies, como ovos e peixes ou pequenos crustáceos. Aves marinhas, como albatrozes, confundem o lixo com a presa, alimentam seus filhotes com ele e acabam morrendo depois nutrição e inanição, com o estômago biologicamente cheio, mas nutrição de vazio. Em relação ao que a gente pode fazer, a gente trouxe soluções de sustentabilidade, como a separação correta do lixo, isso que está vindo principalmente em grandes cidades, grandes capitais, trazendo com que até mesmo a conscientização da sociedade, aplicando multa, ou realizando tarefas para que essas pessoas ajudem já, tanto no começo até o final da cadeia da reciclagem. A reciclagem do plástico aqui no Brasil é um grande expoente em relação a isso. Nós temos, principalmente aqui no Ceará, na região metropolitana, várias indústrias de reciclagem de materiais, principalmente do plástico, que eles usam embalagem de líquidos como refrigerante, água, sabão, usam embalagem de iogurte, eles usam caixas, vários materiais para fazer outros materiais que a gente usa no dia a dia e nem percebe. Também tem a questão da redução do consumo. A gente precisa ter a consciência de consumir menos plástico. E se for consumir, usar os biodegradáveis, aqueles que a gente pode reutilizar depois. E, por fim, eu quero deixar a pergunta aí para vocês: quais as pequenas ações podem gerar grandes mudanças que vocês podem fazer agora e que a gente já deveria ter feito? O que vocês acham sobre tudo isso e como vai ser o nosso futuro? Muito obrigado. Obrigado, professor Zindani. A gente vai receber reflexão do professor. A professora Lidiane vai representar a professora. Falar seu nome, sua área. Eu sou estudante de Química, estou no 7º semestre e meu time me chama Lidiane. E como o professor Zindani já falou, né, que a principal parte para a gente ver é as estruturas,
que seria a função da química para ver. E eu espero que vocês consigam absorver pelo menos um pouco do conhecimento de química. Em resumo, o que o professor Zidane deixou aí para a gente. Microplástico. Existem tipos de plástico que se fragmentam até se transformar em microplástico. Esse microplástico é consumido por toda a cadeia alimentar, direto ou indiretamente. Começa lá no plâncton, que absorve como se fosse alimento, e chega até os maiores animais, vai se acumulando e pode chegar a nós também. Então hoje existem estudos comprovando que praticamente todas as pessoas que vivem em cidades têm microplástico no organismo, acumulado no organismo, e ainda não se sabe as consequências disso. O nosso livro-jogo vai falar sobre essa ilha, que é um acúmulo que chama muita atenção, mas não é o único. No fundo dos oceanos tem plástico, em todos os oceanos. A gente tem plástico em todos os lixões pelo mundo. Então é um problema extremamente grave. E aí a gente continua com esse roleplay que a gente vai fazer com vocês agora. Certo, bem, o nosso livro-jogo ele se trata não só da gente apresentar para vocês esse problema real, que realmente está acontecendo no nosso planeta, né? Mas também no sentido de que vocês vão precisar interpretar. Né? No caso aqui, vocês vão ser a doutora Alison Smith, que é a chefe do FEMA, o Federal Emergency Management Agency, né? Que é o Departamento Federal de Gerenciamento Ambiental, ou seja, de catástrofes ambientais. E sob a sua liderança, você vai formar uma equipe de cientistas com representantes do Canadá, dos Estados Unidos e do México, cujo objetivo é encontrar uma solução definitiva, uma definitive solution, para evitar esse desastre ambiental, que é justamente a lei de fuga de plástico. Um desastre, acho que estava em cima do acontecimento. Que é isso aqui, gente. A proposta desse texto aqui é que essa ilha, por conta das mudanças ambientais, né? Das mudanças climáticas, está sendo empurrada. Essa ilha fica, como a gente mostrou ali, na costa oeste, né? Fica no Oceano Pacífico da América do Norte. E essa ilha estaria sendo empurrada. O que aconteceria se essa ilha fosse empurrada no sentido do continente, para o litoral dos Estados Unidos, México e Canadá? Então, aqui nessa história, a ilha está sendo empurrada. Os cientistas descobriram isso e agora a equipe que ele apresentou precisa, e você vai interpretar essa equipe, achar uma solução. E aí existem propostas de solução. Aqui nós temos, já começando aqui, já fazer essa pergunta para vocês. Vocês vão ter aqui duas decisões já desde o início. A primeira decisão é que, basicamente, você conclui que não há nada a ser feito. Né? Aquele meme do Napoleão, não há nada a ser fazido, quem conhece sabe. Enfim, você acha que não dá para fazer absolutamente nada. Isso aqui já acumulou há muito tempo, não tem solução nenhuma, então vamos cruzar os nossos braços, cross your arm e não vamos fazer nada. Ou então, você pode tentar, decisão 2, tentar fazer alguma coisa. Né? Usar o que você tem, a equipe que você tem, para elaborar propostas para tentar resolver essa catástrofe. Então eu deixei essa pergunta para vocês. O que vocês fariam se você fosse a doutora Alison Smith? Você tomaria a primeira decisão ou a decisão 2? Do something. Tudo bem. Agora vamos lá. Essa equipe, como a gente mostrou lá, é uma equipe multidisciplinar. É uma equipe com químicos, com biólogos, físicos. Isso mesmo. Então agora nós temos aqui a apresentação das propostas. Primeira proposta: você e sua equipe decidem encarar o desafio e passam a elaborar hipóteses da resolução do problema. Primeira proposta vem do físico americano que propõe a doutora Alison que se livrem do lixo da maneira mais norte-americana possível, incinerar tudo com uma thermonuclear bomb, uma bomba de hidrogênio. Né? Primeira proposta. A segunda proposta, que é com reagente químico. Pode ler, doutora professora Lidiane? Já o químico da equipe tem outra proposta, um pouco mais conservadora.
mas ainda assim imediatista. Desenvolver Um polímero coagulante, coagulante capaz de unir os plásticos. os plásticos em blocos imensos, fazendo com que afundem no oceano. Isso empurraria um problema para debaixo do tapete, mas ao menos as praias não seriam mais cobertas com montanhas de lixo plástico. E a terceira proposta, uma ideia apresentada pela bióloga do grupo, que existem bactérias capazes de degradar os polymers, né, os plásticos, em especial a Ideonella sarcaiensis. E esta bióloga propõe desenvolver uma superbactéria capaz de resistir ao ambiente marinho enquanto degrada o lixo plástico. Bom, com base nessas três propostas, nós gostaríamos de fazer o seguinte, uma pequena dinâmica com vocês. Dividir a sala em 3 grupos. Um grupo será o grupo dos físicos, a favor da bomba termonuclear. O outro grupo será o grupo dos químicos, a favor do reagente químico. E o terceiro grupo dos biólogos, a favor da criação dessa superbactéria. Então, vou separar logo aqui a sala. Vocês 4, vocês vão ser a primeira equipe, certo? Física. Vocês 4 aqui vão ser a equipe dos químicos, ok? E vocês aqui vão ser os biólogos, certo? Recapitulando, a primeira equipe é a favor da criação de uma bomba termonuclear para derreter todo o lixo plástico. A segunda equipe, a equipe dos químicos, é a favor da criação de um reagente químico que, jogando lá em cima dos plásticos, eles vão afundar para o oceano, para o fundo do oceano. E a terceira equipe, que é a equipe dos biólogos, vocês vão criar, a proposta de vocês é criar uma bactéria que seja capaz de resistir ao ambiente marinho e degradar todo o lixo plástico. Tá certo? Então a gente vai deixar aí com vocês. Vamos pedir assim um representante de cada equipe. A gente vai levantar um debate. Vocês vão ter 3 minutos para defender a ideia, as ideias, na verdade, e soluções de vocês. Tudo bem? Quem é que se voluntaria aí? Mas a gente não vai ter tempo de A gente pode discutir. Não, pode discutir, claro, mas pode. A gente vai escolher alguém que Pode, pesquisar. pode. Tá. 5 minutos. Tá? 5 minutos aí para vocês Vocês vão defender como se a ideia fosse de vocês, tá? Independente se você acredita ou não.
negócio mal em grande, vai? Não vai ter. Não vai ter. Mas amor, vocês entendem? Não vai, espécie de. Então, se vocês passam até as águas, se não secar, se as águas não secar, gostam disso. Diminui muito. Vai criar uma substância para fazer o lixo. Você vai defender esse caso uma proposta. Independentemente se você acha que vai ser bom, vai ser favor empreendedor, você defende. Vai prever a ideia de fazer ela voar, aí ele está aqui ela chega na continente. Gente, mais 2 minutos. Mais 2 minutos. A questão da disposição são digamos até os sanitários ABCs. Então, a gente pega próximo a uma disposição natural que eu vou ver. Então, isso vai ser muito mais. Só um minuto, né? Você jogando assim. Joga o negócio pra frente. Passa um cálculo.
outras duas elas parecem ter consequências de longo prazo. Como a produção seria o negócio que ia botar no chão do mar, acho que isso ia afetar as espécies marinhas, ia cobrir, por exemplo, as águas, ia afetar o oxigênio da área, ia matar os peixes, além de que a própria poluição ia acabar afetando os peixes da área e, querendo ou não, uma hora ou outra isso ia voltar pra gente, até porque a gente né, se alimenta dos peixes e tal. A parte da... Ia trocar poluição com poluição. Isso, não ia resolver o problema, só ia jogar o lixo para outro campo. A parte da biologia, a gente pensou também na sobrevivência a longo prazo, porque a gente não sabe exatamente como essa bactéria que comeria o lixo seria contida. Então, além de você ter que ter um plano para desenvolver essa bactéria, para você conseguir fazer essa bactéria, você teria que ter um plano para conter, que ia demandar mais dinheiro, mais tempo. E no caso da bomba, é tudo muito mais imediatista. A gente não precisa pensar num plano, por exemplo, de contenção daqui a 30, 40 anos. É mais agora e acaba. O que a gente pensou foi, por exemplo, a gente mover o lixo para outra área, para, por exemplo, não afetar os peixes da região com a bomba. E aí, além de, por exemplo, a gente mover o lixo para outra área, pegar os peixes da área, as espécies da área, e levar para uma área de preservação para eles não serem afetados pela bomba também. Então, tudo seria mais isolado do que as outras duas. Por exemplo, a bactéria é muito difícil de conter. Uma bomba, você já sabe o tronco que ela vai afetar e tal. A bomba, pessoal, também seria uma coisa básica em relação às outras duas pesquisas. Porque você imagina, superbactéria, algum produto químico, só para poder patentear uma pesquisa dessa é de 30, 40, 50 anos. Até lá, o problema não tem resolvido. Então, a bomba seria mais imediatista. De baixo custo também, porque já tem a fórmula para isso, o pessoal da matemática desenvolve esse tipo de material. Então, assim, seria muito mais viável e mais rápido em relação às outras duas áreas, né? Da química e da biologia. Mas essa superbactéria também, né? Contaminar vários peixes, sair de outros peixes, e ainda mais em nosso consumo também. Já seria bacana. Pronto, gente, a equipe fez a defesa da proposta do bispo e ainda fez adições aí críticas às outras propostas. A equipe 2, a proposta do químico. A gente também vai começar da mesma maneira, né? Falando por que as outras propostas não são imutáveis e a nossa seria a melhor proposta nessa atual situação. A princípio, falando sobre a proposta da equipe 1, né, para lançar uma bomba de hidrogênio, a bomba de hidrogênio é uma bomba que funciona por fusão nuclear, diferentemente das bombas de fissão, né? Mas ela é uma bomba que tem poder de destruição muito maior do que uma bomba de fissão nuclear. E abaixa um pouquinho, por favor, a imagem. Considerando o nível de proximidade, eles querem destruir a ilha de lixo, eles querem destruir os Estados Unidos também. Porque... Mas eles podem fazer isso, né? Como são 3 países que estão juntos para solucionar um problema, um desses países deixa de existir. Justamente pela proximidade, né? Não o país inteiro, mas grande parte da costa, né? A cidade de São Francisco iria embora. E o Havaí, que já é uma ilha pequena, não existiria mais. Fora terremotos depois, aumento da temperatura climática, extermínio da vida marinha imediata do local na hora. Vocês tiveram alguma questão sobre a... Sim, a gente tiver a questão biológica, que seria basicamente inserir um novo ser, que é a bactéria, em um ambiente completamente diferente, que a gente não sabe quais são os impactos que ele pode causar, a gente não sabe se ele pode trazer patógenos que vão trazer malefícios ao sistema marinho em si, sem contar com essa questão de biorradiação, é muito complicado. A gente pode acabar criando uma praga marinha só por inserir essas bactérias no ambiente que não é um ambiente natural delas. Então, o melhor seria manter a decomposição natural, que é o que a gente vai defender agora. A gente não está jogando debaixo dos panos, a gente está contendo algo que está acontecendo agora. O lixo não vai desaparecer da noite para o dia, então o que a gente vai fazer é jogar para a faixa abissal do oceano, o que já tem, enquanto a gente controla o resto. Porque assim a gente contendo, a gente vai aumentar a pressão. Esse
isso é uma resistência física, né? Porque as condições de pressão, volume e temperatura seguem o mesmo padrão. Né? Quanto mais você aumenta a pressão de um sistema, você diminui o volume e, consequentemente, pela proximidade das partículas, aumenta a temperatura. Então a gente iria somente acelerar o processo de degradação natural do lixo que já está no nosso planeta. Não iria subir no nosso planeta, seria transformado em outra coisa, né? No caso da física, uma energia absurda, e no caso da biologia, um problema que demoraria séculos para ser concluído. Né? Olha, é o seguinte, logo se vê que vocês não estudaram nada sobre biologia, tá certo? E outra coisa, nós vamos apresentar aqui uma ideia sem desfazer da ideia de vocês, tá certo? Então a gente não vai querer desbancar a ideia de vocês, mas sim mostrar a genialidade da nossa ideia. Por favor, Tiziana. Então, na verdade, já existem pesquisas referentes a isso. Já foram descobertas algumas bactérias, como a bactéria Bifidobacterius, que elas se multiplicam em água salgada, certo? Fora ela foram encontradas mais várias outras bactérias. E essa bactéria em específico, ela é uma bactéria que ela foi modificada no laboratório para justamente fazer esse processo de decomposição mais rápida do lixo. Ela se alimenta do lixo plástico, né? E ela vai se alimentando e aquilo vai subindo e vai renovando e dando energia para ela continuar se alimentando, certo? E aí, em relação ao controle, a gente tem sim várias pesquisas exatamente nesse sentido de controle dessa bactéria para ela não se espalhar e não se tornar um perigo, né, para a humanidade, para outras espécies. E fazer sim somente o papel dela, que é se alimentar do plástico e limpar os mares, né, os oceanos. Inclusive é possível a gente pensar no desenvolvimento, na verdade, de mutações genéticas que favoreçam a existência dessa bactéria de uma maneira que, em contato com o ser humano, ela nem deixe, nem ataque o ser humano e, muito pelo contrário, possa trazer benefícios para o ser humano. O que você quer levantar a mão? Eu não levantei a mão, nossa. São as consequências dessas bactérias dos organismos das animais, porque, e nas plantas também. Mas os organismos que são orgânicos, feitos de carbono, eles já têm bactéria dentro deles, entendeu? Então, você trabalhar com uma bactéria nova, de repente, pode ser pensada para favorecer ainda mais aquilo que às vezes não funciona muito bem, principalmente na biota e a gente intestinal. conversou que ela poderia ser desenvolvida geneticamente para não afetar os humanos e a gente poderia criar um predador para essa bactéria, né? Para contê-la e sempre ficar plástico, bactéria predador. Diferente de bomba nuclear, que a radiação pode afetar muitos anos ainda, quando aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foram jogadas no mar e as ilhas que estavam próximas, elas ficaram muitos anos, as pessoas em princípio morreram, e as que vieram depois desenvolveram câncer. E no caso deles, que é não fazer nada, se você for nessa daí, vai aumentar muito mais a ilha. E a ilha a longo prazo, ela vai acabar afetando diretamente o ser humano. E assim o planeta, como é o caso do combustível, que acaba afetando a camada de ozônio. E como vocês podem ver, o que mais diminuiu a camada de ozônio nos últimos 70 anos foi quando teve a pandemia, porque a gente parou de frequentar as ruas, a gente parou de utilizar os carros. Então eu não acho viável nenhuma das duas. Além do que existem muitas bactérias que são positivas, né? No nosso próprio organismo nós temos bactérias que são positivas para o nosso funcionamento, inclusive no funcionamento intestinal, a gente precisa das bactérias para ajudar a decompor também a saúde em geral. Só dois adendos. O primeiro é que vocês falaram que... Só um detalhe, era para ser um debate? Era? Ah, tá, ok. Só para apresentar. A gente gostaria de saber primeiro como é que seriam as defesas e segundo, a gente não falou, mas a gente ia tratar de se haveria espontaneamente a ideia de fazer a sua defesa e contrapor os outros e acontecer. Aconteceu, então parabéns, você
terceiro livro do debate já vai extrapolar o nosso tempo, mas seria mais interessante ainda, só que a gente... Até porque, nessa primeira etapa que a gente vai seguir, vocês estão defendendo ideias que não são suas como se fossem vocês defenderem. Para valer mesmo. Uma atuação, Atuação. Vocês só finalizar com um contato com o rapaz. Tá, só você que Vai ter ele vai falar. Só para finalizar, e aí tem que falar. Muito legal esse debate. Tá maravilhoso. São só três adentros. O primeiro é que vocês falaram que os organismos que são orgânicos que contêm carbono já possuem bactérias no organismo. Certo, já possuem. Mas na biologia a gente não pode extrapolar essas questões para inserir coisas que a gente não conhece, a gente não sabe quais são as consequências. E por mais que há muitos estudos apontem que aquilo pode ser benéfico, a gente tem que ter ainda uma dúvida, a gente tem que sempre colocar uma dúvida, a gente não sabe quais os malefícios que aquele ser vivo vai causar dentro daquele ecossistema. E tem possibilidades muito grandes de causar mortes em massa de outros animais marinhos. E o outro ponto é com a questão do predador para destruir a bactéria. A gente estaria criando outro problema, que seria inserindo outro ser exótico, que pode também acabar causando mais malefícios ao ecossistema marinho. Eu entendo, mas por isso que na biologia, por isso que na biologia a gente tem a experimentação. A gente vai experimentar antes de colocar em... Mas Isa, é para isso que existe a ciência. É porque assim... Isso demora demais. Isso é o defeito do ser humano, porque no último momento. Já viveu Demora entre aspas. Hoje a gente tem inteligência artificial para agilizar alguns processos. Isso poderia ser uma. Lembrando que vocês são alunos de ensino fundamental ou então é o seguinte, a proposta que a gente está fazendo aqui é justamente essa de puxar o conhecimento que você já tem para discutir a questão que foi apresentada do plástico. Agora, individualmente, vocês vão no grupo, no nosso grupo, participar de uma enquete. Cada um de vocês vai votar, independentemente de você ter defendido ou não ponto, qual ponto de fato você acreditaria dos três que seria mais interessante para aplicar. E aí aquele que tiver a votação mais alta a gente vai fazer aqui no nosso livro de jogo. Já mandei. Então, um minutinho vocês conseguem votar. Lembrando que vocês vão votar você vai vocês, tá? Você vai votar no que você faria e não para a sua equipe vencer. Porque senão vai dar empate. Baseado naquilo que a gente apresentou, nos conhecimentos prévios de vocês, o que você, como indivíduo, acha que seria a melhor proposta para resolver esse problema, mais viável. Bem, já votaram? Então venceu de lavada a terceira proposta da biologia. Pode comemorar aí você. Certo? Então aqui no nosso livro de jogo a gente tem aqui as três escolhas que você, como a doutora Edson, faria, certo? Se você quiser ter a curiosidade de olhar as outras duas, pode olhar, depois a gente vai disponibilizar no grupo. Mas aqui vamos ver proposta vencedora. Use bacteria. Bacteria report polymer degradation in progress. Degradação do polímero em progresso. Ocean toxicity slowly decreasing. A toxicidade do oceano gradativamente, lentamente decaindo. Você ignora as soluções imediatistas e agressivas. No console de comando, você autoriza a dispersão das cepas da Ideonella sacaiensis de quarta geração, desenvolvidas com a Enzyme Structure, uma estrutura enzimática otimizada e de resistência ao ambiente oceânico. A operação não é um evento único, mas um processo de paciência e monitoramento. Nas primeiras semanas, nada parece mudar na superfície, mas sob as boias de monitoramento, a mágica da bioquímica está acontecendo. As bactérias se fixam nas redes de nylon e nas garrafas de polietileno, liberando a enzima petase. É uma enzima fictícia que a gente criou. Isso.
concentração da bactéria. Diferente das outras propostas, esta é uma gradual solution, uma solução gradual e contínua. Né? Aos poucos, as longas... sustentável, degradação sustentável. Aos poucos, as longas e teimosas cadeias de plastic polymer, de polímero plástico, são quebradas em simple monomers, monômeros, né? Monômeros simples, que as superbactérias utilizam para crescer sem liberar toxic byproducts, ou subprodutos tóxicos em massa. Porém, ainda existem problemas. O primeiro é o tempo. Há muito lixo e as bactérias não se reproduzem tão rapidamente, de modo que a Great Pacific Garbage Patch segue inexorável em direção à East Coast, embora em menor quantidade. Além disso, existem diferentes polymer types no oceano, tipos de polímero no oceano, muitos dos quais as superbactérias não conseguem degradar. Aí tem uma finalização aqui. Só para finalizar, porque a gente não quis criar uma história que tudo desse certo no final, porque não tem. Primeiro, daria uma ideia de que é um problema menor. E segundo, porque ficaria ficção científica já. Esse fato de solução, alguém imagina a gente que a gente já tinha solucionado. Vamos lá. Final report: plastic concentration reduced drastically in the Pacific Ocean. Concentração de plástico reduzida drasticamente no Oceano Pacífico. Dentre as propostas, a de usar superbactérias para degradar os polímeros foi a mais sensata. Porém, essa não foi uma definitive solution. Mesmo que jamais chegasse às praias da costa oeste, a GPGP é por si só um desastre ambiental, environmental disaster. Não existe uma perfect solution para dar conta de todo esse lixo que, acima de tudo, nem deveria existir. Apesar do seu trabalho para o Disaster Risk Reduction, para a redução do risco de desastre, parte do lixo seguiu em frente. Sua última tarefa foi a de criar um corredor artificial para que o lixo se acumulasse em um só lugar, em vez de se espalhar por todo este coast. Usando navios em imensas redes de arrasto, o lixo restante foi reduzido e isolado, aproveitando as mesmas correntezas que o trouxeram à costa. Após esse evento, com sua fama como chefe dessa operação, você se tornou uma voz ativa para conscientizar a sociedade sobre os riscos do lixo plástico para os oceanos e para toda a humanidade. Congratulations, you may not eliminate the disaster, but you prevented the human extinction. Você pode não ter eliminado o desastre, mas você preveniu a extinção da humanidade. Parabéns a todas as equipes. Agora, não terminou ainda. Porque vocês perceberam que os grupos eles foram de uma área específica. A gente teve um grupo da física, da química e da biologia. Agora, vocês vão interpretar, não os mesmos grupos, mas vocês vão interpretar as diferentes áreas em um só grupo. Então, em um grupo aqui, na verdade, em todos os três grupos, cada um de vocês vai contribuir com as três áreas. Então, em um grupo vai ter a área da física, da biologia e da química, trabalhando os três para uma solução única, tá certo? Então, vocês agora, com base nos conhecimentos que já foram passados, a gente vai dar aqui uns 10 minutos para vocês se reunirem. Em tese, vocês vão interpretar pessoas da física, da biologia e da química, todos no mesmo grupo, trabalhando em conjunto para uma solução única, tá certo? Para resolver o problema da GPGP. Ficou claro? Lembrando, gente, vocês não têm uma obrigação de criar uma solução basada, super profunda, que realmente faz sentido, porque como o colega disse, se nem os maiores pesquisadores têm uma solução, quanto mais a gente aqui, em 10 minutos. Então ela pode ser criativa, pode ser inventiva, né, em 10 minutinhos, mas que seja algo que possa abranger essas 3 disciplinas. Certo? Vocês bolam, agora é a própria ideia de vocês. Uma ideia que vocês possam apresentar. Sem compromisso, certo? Sem compromisso com algo que seja muito profundo. Professor Thales,
faz, sei lá, Esses problemas, mesmo com a seletivo, local de visão muito grande, precisa realmente estadual. Então, desenvolver o transporte que vai para fazer essa coleta seletiva e dividir esse material. O material que abastece essa material que bactéria do sexo masculino é reutilizado, volta para o centro de outra forma, e assim consegue diminuir ainda mais esse nível de estado. O orgânico pode virar muita coisa. Então, esse material é voltar de alguma forma à sociedade de outra. Pessoal, mais 2 minutos. Que é a solução. Deixar esses materiais para setores específicos que possam ser utilizados de alguma forma. Mas pode falar que ele é um motivo. E a questão da banca pode até começar um projeto da própria Pronto, pessoal? Vamos começar pela ordem já, né? Você já tem a solução. Olha, uma apresentação, vocês apresentam a ideia e justificam rapidinho, de 1 minuto, 1 minuto e meio. Certo? Pode falar. Não é, nessa etapa a gente não vai criticar a outra equipe, é só apresentação. Mas eu quero criticar. A gente pensou na questão de coleta de material, mas como já acontece coleta de lixo, de separação para como é que chama? Reutilização, reciclagem. A gente pensou em usar nesse caso, justamente com outros métodos também, por exemplo, se como a bactéria demoraria muito se utilizasse junto com a reciclagem, a coleta, os dois podem demorar mais juntos, eles vão acelerando um ao outro. Então a gente pensou na reciclagem, na coleta. E a gente foi trabalhando na questão dessa reciclagem, ter mesmo um grupo específico, vários grupos, que é uma linha muito grande, né? Então esse grupo ele se deslocaria para essa ilha com toda a segurança, dividiria esses materiais, como já acontece na coleta seletiva, nessa coleta, e a partir dessa divisão desses materiais, esses materiais selecionados, eles iriam para esses espaços onde seriam transformados. Aí um exemplo que a gente dá é de um garoto pré-adolescente que está fazendo sucesso nas redes sociais. Ele é de algum país da África e ele reutiliza os materiais, ele não transforma o material em tecido, mas ele pega o material próprio, o inteiro, o plástico, e transforma em roupa, nesse sentido. Então a moda também faz parte disso, a questão da compostagem, até um reflorestamento começar. Tem um material que a bactéria não está conseguindo consumir, e tem um material que a gente não consegue fazer reciclagem. Esse material não consegue fazer o quê? Então a partir disso a gente vai fazer essas transformações. Obviamente demoraria muito tempo, ia demandar um grupo muito grande de mobilização para solucionar, para tentar diminuir os impactos, mas faria uma transformação nesse sentido. Aí a gente também tem que pensar que a ideia nesse momento, a ideia nesse momento não é eliminar e extinguir toda essa ilha, mas sim diminuir a área de superfície dela. Então, destinar os materiais para o seu utilizar adequado seria a nossa ideia principal. Perfeito. 2.
Bom, a gente pensou na mesma ideia, só que a nossa tem umas diferenças, né? Primeiro a gente partilha, de fato, para a coleta desse lixo, reciclagem, né? Utilizando processos de separações físicos e químicos, para que eles pudessem se tornar o estágio final do plástico, né? Com aquelas peças de carro, por exemplo, coisas assim. Além disso, a gente também pensou no micropolímero, que seria um substituto ao plástico atual, o que ajudaria na gente incluindo essa ilha de plástico e impedir que sejam criadas novas ilhas de plásticos, já que o polímero ele é degradável. A física ela vai entrar para calcular, né, para trazer esse plástico para ela novamente, né? A química irá pegar o plástico e transformar em tamanhos menores para se transformá-los em uma nova matéria, para transformar em um novo tipo de material. E a biologia ela vai conseguir transformar esse plástico, que hoje é possível transformar em um produto biodegradável, para não fazer mais plásticos que possam vir a poluir no ambiente. Vocês tiveram ideias parecidas, né, apontando para uma mesma direção e também pegando as três áreas. Bom, excelente. Então, vamos... Só para finalizar, eu acabei de mandar para vocês no grupo um formulário de autoavaliação. Tá certo? Bem simples, no instante vocês conseguem fazer, mas desde já eu gostaria de agradecer pela participação incrível de todos vocês. Eu adorei todos os personagens que vocês acabaram casando aí, dessa menina ali querendo bombardear tudo, pensamentos. E apresentaram bons argumentos, por incrível que pareça. Eu quase que bomba atômica, quase me convenceu. Cara, então eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu falo aqui não só por mim, tá, mas também pela minha equipe, tá certo? Pelo Thales, pela Lid, pelo Sindani também. E eu espero que vocês também tenham gostado disso, tá? Do nosso conteúdo, da nossa aula, que a participação de vocês foi assim o essencial. Era o que a gente mais queria mesmo, era ver a participação de vocês. Mais do que transmitir esse conteúdo, falar desse problema que realmente está acontecendo, é trazer vocês aqui como seres humanos, indivíduos que, enfim, têm conhecimentos prévios e tudo mais, dar a opinião de vocês sobre esse assunto e como resolvê-lo, né? Quer falar alguma coisa, Lu? Pois ótimo. É isso.